No Evangelho, João apresenta as palavras do próprio Jesus, o projeto de salvação de Deus. Por puro amor, Deus enviou ao nosso encontro o seu Filho unigênito, que veio oferecer-nos a salvação. Quem acreditar em Jesus e aprender com ele a lição do amor ao extremo, nascerá para uma vida nova, para a vida plena e definitiva. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste domingo. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. Disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, levantou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre os meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está enxergando? Seus pais disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso
que seus pais disseram: é maior de idade. Interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não o escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego? A pergunta foi feita porque para os fariseus e os saduceus, ter uma doença física era sinal de que a pessoa era amaldiçoada por Deus. Jesus corrige os discípulos dizendo que nem ele e nem os pais pecaram, mas para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Jesus fala do sinal de Deus. O sinal de Deus, Jesus é o verdadeiro sinal de Deus na vida das pessoas. Para provar essa realidade, Jesus cuspiu na terra, fez lama e aplicou-a sobre os olhos do cego, e ele ficou curado e começou a enxergar. Assim que o homem começou a enxergar, as pessoas ficaram com dúvidas e questionaram se seria o cego mesmo, se seria cego mesmo, e como ele teria enxergado. O cego não tem dúvidas e diz que foi o homem chamado Jesus que lhe abriu os olhos. Começou uma polêmica tão grande que o assunto foi parar nas autoridades religiosas. Diante dos fariseus, o homem continua afirmando que foi Jesus quem lhe curou e lhe abriu os olhos. Todos nós, de alguma forma, somos cegos em busca da luz para iluminar o nosso caminho. Muitas vezes, ficamos perdidos na escuridão do egoísmo e presos aos pecados. O objetivo da Quaresma é exatamente
para que possamos voltar para o nosso interior e refletir sobre qual cegueira precisamos pedir a cura a Jesus. Só Jesus será capaz de nos ajudar com a cegueira que existe em nós e que não nos deixa ver as realidades mais profundas de nossa vida. Só Jesus é capaz de nos fazer ver que Ele é o sinal maior que o Pai nos enviou. Quem se aproximar dele, escutar a sua palavra e o seguir, será curado e enxergará bem todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um domingo abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.